dos Espíritos de Allan Kardec define a Umbanda e a Quimbanda? Definitivamente não, e eu vou te explicar por quê. Começa dizendo que esse livro já foi uma base muito importante para quando eu estudava sobre o Espiritismo, quando eu comecei a psicografar, na minha época da adolescência. E era um dos meus queridinhos. É uma obra que traz muitas informações muito relevantes sobre como é o outro lado, porém, não é algo universal. Quem lê esse livro, muitas vezes, acredita que ao chegar do outro lado vai ser tudo exatamente como está escrito aqui. E não é assim. O que acontece? Os espíritos que participam desta entrevista, desta psicografia, eles têm acesso a um certo plano dimensional, ok? Então, o que eles conhecem é tudo relacionado àquele plano onde eles estão vivendo. Agora, por que eu hoje, como umbandista e quimbandeira, não me identifico mais com o espiritismo, necessariamente? Nada contra as vertentes que unem, eu acho muito bonito, fazer um trabalho lindíssimo. Eu mesma já fiz parte de um grupo assim, né? E é maravilhoso, mas eu estou numa outra vibe. E por quê? Muitas vezes dentro do espiritismo, o que se explica é que não existe um espírito híbrido, por exemplo, em forma de animal, né? Metade animal, metade pessoa, que isso é a forma como o espírito quer se plasmar para aquela pessoa, ok? Que está vendo ele, aquele médium vidente consegue enxergar, que consegue vê-lo, né? Porém, isso não procede. Por quê? Eu mesma trabalho com eixo serpente. O meu eixo serpente, ele é metade serpente e metade homem, certo? Ele já deixou isso muito claro, por quê? Ele não é simplesmente o espírito que já veio aqui na Terra, desencarnou e tomou a nossa forma humana. Não. O meu eixo serpente, ele é um ser híbrido porque ele habita em um plano dimensional muito denso, extremamente denso e negativado para o lado do negativo. Assim como Exu Beuzebu, assim como vários outros, Exu do Lodo, Exu Mal-Olhado. Pode ter entidades que já encarnaram aqui na Terra, tomaram o corpo como nosso, de forma física, humana, como nós conhecemos, e ainda se plasmam assim lá no plano onde eles se encontram. Porém, não pode ser generalizado. Nos outros planos dimensionais existem seres elementais, existem seres híbridos que muita gente não quer entender. Por quê? Já entra aí a arrogância, ó, que o homem está acima de tudo. E não é bem assim. O plano que nós conhecemos é extremamente material, paternalista, com um foco no masculino, se esquecendo do feminino, da polaridade. Algo que fez eu parar de me identificar com esta obra. A explicação que ela dá de que todos que estão desencarnados, seja em qual for o plano em que este espírito estiver, ele tem o formato humano. E isso não procede. Porque existem diversos planos dimensionais. E eu posso dizer para vocês com propriedade, eu trabalho com o Exu Serpente e ele é um ser híbrido. Pode sim existir entidades que já encarnaram, já conquistaram um corpo humano, porém não são todas. Talvez algum Exu Serpente que trabalhe, porque a gente sabe que existe a falange. O meu Exu Serpente não é o mesmo que o do fulaninho, do Beltraninho, que também recebe um Exu Serpente. Então talvez o deles possa sim ter encarnado já aqui e ter um formato humano, porém o meu é híbrido. E ele sempre faz questão de deixar isso muito claro. O local que ele habita é um local extremamente denso e negativado. E assim existem vários outros Exus, pombagiras híbridas. E o que me fez não ter mais o Livro dos Espíritos como um dos meus queridinhos foi exatamente isso. O generalizar. O que ocorre? Os espíritos, quando desencarnam, eles vão para o plano dimensional mais condizente com a faixa vibratória em que eles estão. Portanto, eles vão ter conhecimento somente sobre aquela faixa vibratória, não sobre as outras mais evoluídas ou menos evoluídas. Eles vão ter informação sobre onde eles habitam e onde os superiores daquele local permitem que eles tenham acesso de visitar. Portanto, eles não conhecem tudo não, certo? E vamos parar com essa coisa de achar que o homem é o centro do universo, toda a imagem e semelhança do homem. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Se esquecem do feminino, se esquecem dos animais, se esquecem de tudo. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, se você ama a espiritualidade e fica um pouco balançado entre o espiritismo e entre a Umbanda, mas eu gostaria de seguir os dois. Você pode, não tem problema nenhum. Porém, você tem que ter a criticidade de saber que nem tudo o que está escrito em um lugar é realidade. Por quê? Ele tem a visão daquela filosofia e não pode explicar a outra filosofia. É onde dá o embate. O espiritismo pode se aproximar um pouco, mas jamais vai explicar totalmente sobre a Umbanda e muito menos sobre a Quimbanda. Existem psicografias muito boas, porém baseadas no campo onde aquele espírito está residindo. Portanto, não é uma verdade única e absoluta. Eu vejo gente brigando, quebrando pau na internet, que a sua filosofia é que é verdadeira, que as suas crenças é que são a tradição original, que estão acabando com a religião. Gente, é cansativo. É cansativo. Por quê? Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença. Pensem comigo. A primeira criatura que praticou a Umbanda e a Quimbanda, como é que ela teve todo esse conhecimento? Como ela teve todo este conhecimento? Há especulações, há teorias, né? Há fundamentos, há informações, mitos que são contados. Porém, de fato, vamos analisar de uma forma mais científica, mais verdadeira, mais realista. A primeira pessoa que incorporou na vida, ela teve aquelas informações de alguma forma, certo?
ela adequou às suas crenças e às suas limitações. Então, para resumir, se você quer participar de uma filosofia que mescla o espiritismo e a Umbanda, esse livro para você é muito bom, é maravilhoso. Não vai ser completo, mas vai te ensinar muita coisa. Vai te responder muita coisa, vai tirar muita dúvida, tá? Tudo que você imaginar tem nesse livro aqui, ele responde. Quando você é um iniciante. Porém, quando você já está além de ser um iniciante, muito além de ser um iniciante, muitas dúvidas surgem e o livro não responde mais absolutamente nada. Você começa a questionar tudo de novo e você vê que não é bem assim. Você vê que esse livro fala exatamente dentro da visão que aquela filosofia, aquela religião tem. E não explica a Umbanda e a Quimbanda, certo? Então, se você quer mesclar, esse livro é muito bom. Agora, se você quer seguir a Umbanda pura, a Quimbanda pura, esse livro não vai te ajudar nem um pouco. Você precisa encontrar uma literatura que fale especialmente sobre Exu, sobre pombagira, sobre caboclos, sobre orixás. E aqui no canal eu tô trazendo isso pra você. Nos vídeos passados eu já dei alguns exemplos de literatura de Quimbanda e de Umbanda e basta você procurar aqui no canal que você vai achar. Vocês querem um exemplo do que eu tô falando? Eu vou ler um pequeno trechinho aqui, ó. Pergunta 96 na página 97. Os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? Olha a resposta que o espírito dá. Eles pertencem a diferentes grupos conforme o grau de perfeição a que tenham alcançado. E aí? Me digam, o que é perfeição? O que é ser perfeito? É ter um formato humano? É muita pretensão, né, gente? E é por isso que, pra mim, não dá mais, tá? Pode ser o queridinho de muita gente, já foi meu queridinho por muito tempo, né? Valorizo muitas coisas que ainda estão aqui, sobre o perispírito, por exemplo, mas coisas do tipo de que quanto mais perfeito, mais perto do formato humano, isso não. Isso eu garanto que não. Nós não estamos nem perto de conhecer tudo o que existe neste vasto universo. Ou você, Alecrim Dourado, acha que o mundo gira em torno da humanidade, em torno da Terra. Você acha que existe vida só aqui, de verdade? Olha o tamanho desse universo. O que existe de fato é a falta de tecnologia para que diferentes lugares da galáxia se comuniquem. Simples assim. Simples assim. Há regras, há leis da física, falta de tecnologia, que impedem a comunicação. É muito difícil. Porque o próprio vazio do universo é Exu. Exu é o mistério do vazio, onde ficam suspensos os planetas, os satélites, as galáxias. E tudo isso é parte de um corpo enorme, gigantesco. Pensa no nosso corpo. E nas células. Nossas células são os planetas. Se você imaginar dessa forma, fica muito mais fácil de entender. Ah, mas então quer dizer que nós somos tão insignificantes a esse ponto? Nós moramos dentro do corpo de um ser gigantesco? Talvez. Quem é que vai saber? Eu imagino dessa forma. Eu imagino que estamos dentro não é exatamente a palavra, mas estamos pertencentes a um corpo enorme, gigantesco, que reside em outro corpo maior ainda, que reside num corpo maior ainda e assim por diante, infinitamente. E aí você vai pesquisar cientificamente as coisas, você vai ver a questão das partículas, dos átomos, e aí você acaba encontrando respostas que explicam isso que eu tô falando, tá? Então dizer, nesse vasto universo em que diferentes formatos podem existir, formatos de pessoas, né? Vou usar o termo pessoas, mas assim, ó, cada corpo se adequa ao lugar onde habita. Então, se existem seres que habitam em locais escuros, eles vão ter olhos muito maiores. Se habitam em locais úmidos, planetas úmidos, provavelmente a pele deles vai se assemelhar à dos anfíbios. Simples assim. E aí, o que é perfeição? Atingir a forma humana? Ah, gente, bem menos. É muita pretensão do ser humano, né? É muita pretensão. Sinceramente, assim, ó, não dá nem pra discutir com gente assim. Se você faz parte desse grupo, reveja os seus conceitos, tá? Nós somos muito pequeninos. Muito pequeninos. Vocês não têm ideia do que existe neste vasto universo, tá? E a forma humana está muito longe de ser a perfeição. Então, este livro aqui definitivamente não me representa mais. Já gostei muito, ainda tem um conteúdo muito bacana para quem está iniciando aí no espiritismo, para quem gosta do espiritismo, tá? Mas não explica a Umbanda e a Quimbanda e está longe de ser a perfeição. A imagem humana não é a perfeição, não é o fim de tudo. Muito pelo contrário, é só o começo. Eu sou a sacerdotisa Yasmine Moura e se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve para não perder nada. Deixa aquele like para ajudar o canal a crescer e o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para nossa comunidade e compartilha com quem também ama a religião. Desejo a você e a toda a sua família muitas bênçãos. Axé e até o próximo vídeo.